Abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de Lucas. Vamos continuar esse nosso estudo, que nos prepara também para essa época do ano que celebramos o nascimento de Jesus Cristo, considerando esses cânticos que precederam ali o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós vamos estudar lá em Lucas capítulo 1 ainda, do versículo 67 ao versículo 79, o cântico de Zacarias. Na verdade, nós vamos estudar esse mesmo cântico duas vezes. Nós vamos estudar ele essa semana e semana que vem, mas com focos diferentes. Eu estava estudando esse cântico e daí... às vezes assim dava para focar em uma coisa e às vezes dava para focar em outra. Daí eu fiquei meio intrigado. No que eu foco, né? Daí eu falei assim, vamos dividir em dois, né? Nesse nós vamos focar em uma coisa e no domingo que vem nós vamos focar em outra. Mas vamos começar aqui com a leitura desse trecho, que é um pouco longa, do versículo 67 ao versículo 79 do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: o cântico de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém pela leitura da palavra de Deus. Eu vou pedir para o irmão Carlos, pode fazer uma oração pelo nosso tempo de estudo, por favor, irmão? Senhor Deus, Pai, Senhor, somos gratos por estarmos, Senhor, mais esse dia, Senhor, reunidos, Senhor, na tua presença, Senhor, para adorá-lo, para adorá-lo, para ouvir a sua palavra, Senhor. Abençoe a cada um daqueles que estão aqui essa manhã. Abençoe, Senhor, o pregador dessa noite, o ensinador, Senhor, dessa manhã, que estará a palavra segundo a sua vontade. Por isso te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Carlinhos. Irmãos, nós como seres humanos, por causa do pecado, nós temos um problema. Nós temos um problema que, assim, eu acredito que todos vocês também enfrentam esse problema na sua vida. Como seres humanos, por causa do pecado, nós acabamos oscilando em nossa fé de acordo com as circunstâncias. A gente acaba oscilando na nossa fé de acordo com as circunstâncias. Como eu falei, talvez você experimente ou já experimentou isso na sua vida. A nossa fé acaba oscilando. Existem dias que a gente se encontra assim, muito animado. A gente está cheio de confiança. A gente diria que sim, que poderia evangelizar o mundo inteiro, né? Fazer aquilo que Deus quer de nós, na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. A gente está muito confiante. Mas outros dias, às vezes geralmente por conta das circunstâncias, às vezes acontece algum problema, nossa família, trabalho, enfim, problemas diversos que nos afligem, e daí a nossa confiança vai lá embaixo, né? A gente fica desanimado, a gente fica meio abatido,
e a gente acaba oscilando mesmo na nossa fé. Esse é um problema universal. Todos nós, com certeza, sofremos com isso. A nossa fé acaba oscilando por causa das circunstâncias que estão ao nosso redor. Irmãos, na Bíblia, nós vemos que até mesmo homens de fé também enfrentaram isso. Também vacilaram, oscilaram na sua fé. Quando a gente pensa, talvez, Abraão, quando chegou no Egito, né, e ficou com medo do faraó, e ele deu uma vacilada, ele pegou e inventou uma mentira, né, para que ele não fosse morto. Quando nós pensamos em Tomé, quando depois da morte de Jesus, e daí Jesus apareceu a todas as pessoas, e ele se eu não ver Jesus, eu não acredito. Oscilou, não confiou naquilo que estava acontecendo. Quando a gente pensa em Pedro, naquela situação onde Jesus falou para ele ir até ele nas águas, e ele estava olhando fixamente para Jesus, mas quando ele olhou para os lados, para as ondas, para as circunstâncias, começou a afundar no mar. E, irmãos, Zacarias também encontrou isso na sua vida. Também oscilou na sua fé. Nós vemos lá no capítulo 1, no versículo 5 e 6, um testemunho de quem era Zacarias e a sua esposa Isabel. Lá diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Agora nós temos esse testemunho muito importante sobre ele. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles eram justos diante de Deus. Eles viviam de uma forma irrepreensível. Esse é o testemunho que a palavra de Deus dá sobre Zacarias. Mas mesmo ele sendo essa pessoa de fé, quando ele estava lá no templo, no santuário, queimando o incenso como sacerdote, nós vemos que quando o anjo chegou a ele e avisou que ele teria um filho, que iria preparar os caminhos para o Messias, o que aconteceu com ele? Por causa das circunstâncias ao seu redor, ele duvidou. Nós vemos no versículo 18, que depois que o anjo falou que ele teria um filho, olha o que ele diz no versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher já tem idade avançada. Por conta das circunstâncias, porque ele já era velho, a sua esposa já era avançada também em idade. Ela era considerada estéril, não teve filho no decorrer da sua vida. Ele, por conta das circunstâncias, ele vacilou na sua fé. Ele não confiou naquilo que Deus estava lhe revelando por meio do anjo. E nós vemos que por causa disso, ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. Então pensa só, é uma coisa assim meio... Às vezes a gente lê assim, os versículos da Bíblia e a gente não pensa no tempo de um fato até o outro, né? Imagina só, Zacarias, esse homem justo, esse homem irrepreensível, uma pessoa que conhecia muito bem a palavra de Deus, aquilo que já tinha sido revelado até aquele momento, por causa desse momento de oscilação na sua fé, ele ficou 9 meses sem falar nada. Pensa só, 9 meses para uma pessoa que já falava normalmente, sem falar nada. Imagina o tanto de coisa que Zacarias pensou. Eu fico imaginando o quanto que ele meditou naquilo que ele sabia da palavra de Deus. E depois desse longo período, sem falar, porque ele tinha duvidado da promessa de Deus. Depois desse longo período de meditação naquilo que ele sabia, quando ele falou, ele foi tomado pelo Espírito Santo nesse cântico. E nós vemos a plena confiança que ele tinha nas promessas de Deus, que não falha em cumprir aquilo que ele prometeu. Quando ele fala, depois desse longo tempo,
de que ele ficou mudo mesmo, sem falar nada. Ele expressa a grande confiança que ele tinha nas promessas do Senhor. Como eu falei, irmãos, como seres humanos, nós podemos acabar oscilando na nossa fé de acordo com as circunstâncias. Mas o que Deus quer no nosso amadurecimento espiritual é que nós sejamos cada vez mais constantes. A gente encontra isso, é algo universal. Mas o que Deus quer no decorrer do nosso amadurecimento espiritual é que nós sejamos cada vez mais constantes na nossa fé. Hoje, o que nós vamos estudar nesse cântico, esse foco que nós vamos ter hoje, semana que vem a gente vai focar em outra coisa, nós vamos estudar, mostra que Deus não falha em cumprir as suas promessas. E isso fortalece a nossa esperança ao vermos a forma que Deus se revela na sua palavra. Lembra que eu tenho falado, né, que cada um desses cânticos ele nos prepara para o Natal de uma forma diferente. O primeiro, de Isabel, nos prepara para o Natal mostrando a importância da comunhão entre os irmãos. O segundo, que nós vimos semana passada, o Cântico de Maria, nos prepara para o Natal, fortalecendo a nossa fé. E o Cântico de Zacarias, com esse foco que nós vamos ter hoje, nos prepara para o Natal, fortalecendo a nossa esperança em Deus. Fortalecendo a nossa esperança, a nossa confiança nas promessas do nosso Senhor. Então vamos começar a estudar aqui propriamente o texto. Nós vemos aqui no versículo 68 até o 75, que Zacarias ele começa esse cântico, que na verdade era uma profecia mesmo, louvando a Deus pela salvação que ele estava providenciando ao povo. Nós vemos ali no versículo 68 que ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele está falando que Deus estava visitando o seu povo por meio do nascimento de Jesus, e ele estava trazendo redenção. Essas palavras que realmente nos lembram da salvação que Deus estava trazendo por meio de Jesus Cristo, que ele estava restaurando, livrando o povo do mal que eles sofriam, especialmente o mal espiritual, a condenação que todo ser humano tem por causa do pecado. E ele continua no versículo 69, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. É interessante, nesse versículo nós temos aqui uma curiosidade no original, que se fosse traduzido assim, exatamente literal, a gente não entenderia nada do que está dizendo aqui. No lugar de nos suscitou plena e poderosa salvação, ali quando a gente tem plena e poderosa, no original é literalmente chifre. Então assim, ficaria algo mais ou menos assim, e nos ergueu um chifre de salvação. Engraçado, né? Que entra um pouco nessas complexidades aí sobre essas questões de tradução, né? Se fosse exatamente o que é o chifre, né? A ideia aqui que está querendo se referir é algo poderoso como o chifre de um animal, um chifre talvez de um animal selvagem, um carneiro, um boi ou até mesmo um touro. Nós vemos que na linguagem bíblica, às vezes é usado esse tipo de imagem, né? Recentemente o pastor Cris estava pregando sobre Daniel e falava sobre aquele reino, eu não lembro exatamente qual era, que era comparado a um carneiro, né? Que vinha e dava cabeçadas, né? Mostrando a força que ele tinha ao bater com os chifres. Também Salmo 22:15, Davi ele pede pela proteção divina e ele diz o seguinte: salve-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Está falando aqui só para salvar ele do poder dos inimigos e faz essa referência então ao chifre. Então Zacarias ele começa a louvar ao Senhor por causa dessa salvação, dessa redenção, essa salvação poderosa que o Senhor estava trazendo sobre o seu povo.
E ele acrescenta algo mais aqui no versículo 69, quando ele diz que é muito importante. Ele diz: nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Isso aqui, irmãos, é muito importante. O que é acrescentado aqui é que Deus ele estava trazendo, erguendo essa salvação poderosa por meio do seu povo, através da casa de Davi. Isso aqui é uma coisa muito importante. Lembra que eu falei semana passada que na nossa leitura bíblica, na nossa leitura da palavra de Deus, tem alguns temas que são muito importantes para o nosso entendimento. E um deles são as alianças bíblicas. Aqui, esses juramentos, essas alianças que Deus fez com o seu povo no decorrer da história. E quando é acrescentado aqui que Deus ele trouxe essa salvação por meio da casa de Davi, a descendência de Davi, isso é uma referência a uma aliança bíblica que tinha sido feito no Antigo Testamento, que está lá em 2 Samuel 7, capítulo 7, versículo 16, quando Deus ele fez uma aliança com Davi e prometeu o que está dito lá. Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler aqui. Deus falou: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Nessa profecia, aqui, nesse cântico de Zacarias, nós temos uma indicação importante a respeito de quem seria esse menino que iria nascer. Jesus é o descendente de Davi, a quem as promessas do Antigo Testamento se referiam. Aquele que Deus levantou para reinar e trazer salvação poderosamente, tanto espiritual como física. Deus ele estava levantando essa salvação espiritual, especialmente, mas também física, por meio desse descendente de Davi. Em fidelidade à sua aliança e às promessas que ele havia feito no Antigo Testamento. Irmãos, essa é uma verdade que, conforme o versículo 70 diz, foi prometida e anunciada por muitos profetas. Olha o que diz o versículo 70. Como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Todo o Antigo Testamento tem profecias que apontam para o Senhor Jesus Cristo. Esse que iria vir ao povo de Israel para trazer salvação e para trazer libertação ao seu povo. Só para os irmãos terem uma noção, nós não vamos ler com certeza os versículos, mas eu queria somente citar alguns dos profetas que se referiram a essa verdade. Moisés, ele falou de um profeta a quem Deus levantaria. Davi, ele falou sobre aquele que se assentaria à destra de Deus. O profeta Isaías, ele falou sobre aquele que se chamaria o Emanuel, maravilhoso, conselheiro. Aquele que foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos Jeremias e Zacarias que profetizaram sobre o renovo que viria sobre a terra. Jeremias também profetizou sobre o Senhor, justiça nossa. Ezequiel e Zacarias falaram sobre o pastor que apacentaria o povo de Deus. Daniel, o pastor Cris tem falado bastante sobre Daniel ultimamente, né? Fez referência ao Filho do Homem, cujo domínio é eterno. Miqueias profetizou sobre um governador em Israel. E Malaquias falou sobre o anjo da aliança. Irmãos, com certeza tem versículos aqui, um monte, né? Nós não vamos ler, e é interessante porque tem versículos do Antigo Testamento e do Novo que confirmam que essas profecias eram direcionadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todas essas profecias são referências a Cristo que o próprio Deus revelou por meio dos profetas. Isso é interessante, irmãos, porque quando nós pensamos sobre isso, nós vemos que assim, o nascimento de Jesus
não foi assim uma solução de última hora que deu muito certo. O nascimento de Jesus não foi assim porque Deus fez, não foi assim, como se Deus tivesse tentado tudo que ele poderia ter tentado, aí nada deu certo. Aí ele pensou numa solução de última hora. Ele falou assim, não, vou mandar Jesus lá para resolver o problema. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Às vezes isso acontece com a gente, né? Quantos de vocês já deixaram um almoço pronto em casa? Às vezes a gente deixa assim para arrumar depois do culto, né? Aí às vezes dá alguma coisa, a gente fica conversando um pouco a mais na igreja, né? Acontece alguma coisa, aí a gente pensa numa solução de última hora, né? Não, vou comprar um frango quando eu estiver voltando. Aí você está comendo lá aquele frango, daí você fica assim, poxa vida, né? Foi uma boa solução, foi melhor eu ter feito isso do que eu ter feito o que eu estava pensando. Irmãos, o nascimento de Jesus não foi uma solução de última hora. Desde o início da palavra de Deus, nós temos essas indicações sobre o Messias, sobre aquele que viria para cumprir essas promessas que foram feitas no Antigo Testamento. O plano da salvação que Deus providenciou foi muito bem planejado desde o início da história bíblica. Nós temos desde lá de Gênesis 3, falando sobre aquele que viria e pisaria a cabeça da serpente. Foi algo muito bem planejado e a Bíblia revelou essas verdades progressivamente, porque era algo que já estava planejado e preparado desde a eternidade. Nós continuamos aqui e vemos também que, como cumprimento dessas profecias, Jesus ele seria aquilo que faria tudo aquilo que está indicado do versículo 71 ao 75. Eu vou ler novamente para os irmãos terem isso em mente, né? Como que Jesus ele cumpre tudo aquilo que foi prometido. Lá diz no versículo 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Eu não sei se vocês notaram aqui, mas lembra que eu falei que tem algo muito importante aqui nesse cântico, que é essa referência à aliança com Davi. E vocês notaram que aqui tem referência a mais uma aliança. A aliança que Deus fez com Abraão. Que por meio do nascimento e da obra de Jesus Cristo, Deus estava sendo fiel àquilo que ele prometeu no juramento, na aliança feita com Abraão. Deus fez essa promessa lá em Gênesis 12, quando disse que de Abraão ele teria viria uma grande descendência, ele teria uma terra e por meio dele uma bênção seria, todo mundo seria também abençoado. Isso foi prometido lá em Gênesis 12. Daí quando você continua a leitura lá em Gênesis, quando chega no capítulo 15, Deus ele reforça essa aliança. Ele faz um juramento por si mesmo, né? Tem aquela imagem assim meio interessante assim, né? Abraão ele cai num pesado sono e daí ele vê, eu esqueci exatamente o que era um pombo, esqueci o que era o outro, mas era esses dois animais mortos e Deus assim passa como se fosse no meio daquelas duas coisas. E isso, Deus estava fazendo um juramento, estava afirmando que aquilo que ele prometeu, ele iria cumprir. E por meio desse cântico profético, nós vemos que o cumprimento dessa aliança feita com Abraão acontecerá também por meio de Jesus. Então, irmãos, esse que é o foco aqui que eu gostaria de dar hoje. Semana que vem vamos considerar uma outra coisa sobre esse cântico. Mas pensando nesse tema muito importante das alianças que Deus estava sendo fiel a elas em cumprir. Um comentarista disse algo mais ou menos assim que eu achei muito interessante. Deus quer tanto que seus filhos tenham fé em suas promessas, que para confirmá-la, ele faz até mesmo um juramento.
Deus, Ele quer tanto que seus filhos tenham fé nas suas promessas, que Ele faz um juramento para confirmá-la. Para confirmá-la, Ele faz até mesmo um juramento. Isso é interessante, irmãos, porque assim, o simples fato de Deus ser Deus já deveria ser suficiente para nós confiarmos naquilo que Ele nos promete. Mas, irmãos, Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração que é fraco, que oscila. E o que Ele faz? Ele faz uma aliança. Ele faz um juramento para confirmar que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. De certa forma, irmãos, quando Deus Ele faz um juramento, Ele faz uma aliança para assim, confirmar mesmo que Ele vai cumprir aquilo que prometeu, Ele está se humilhando. Não é verdade? Deus, Ele é Deus. Ele não mente. O simples fato dele ser Deus já devia ser o suficiente para a gente confiar nele. Mas Ele se humilha a ponto de fazer um juramento. Já aconteceu com você, assim, você falou que ia fazer alguma coisa. Só que daí, assim, para acreditarem que você ia fazer aquilo mesmo, você teve que, assim, prometer, você teve que jurar que ia fazer aquilo. Você tem que meio que se humilhar ao ponto de falar assim, olha, não, eu estou falando que eu vou fazer, eu juro, né, eu dou alguma prova de que eu vou fazer isso por meio de um juramento. Já aconteceu isso com você? Irmãos, isso foi o que Deus fez para que nós possamos confiar que Ele vai cumprir as suas promessas. Ele fez alianças, Ele fez esses juramentos. E mais ainda, Ele deixou essas alianças, esses juramentos registrados na sua palavra. Ele se humilhou a esse ponto. Mas nessa época do Natal, sabe o que nós vemos, irmãos? Que Deus Ele foi além disso. Ele se humilhou mais ainda. Ele se humilhou ao ponto de deixar a sua glória e vir a esse mundo de uma forma tão frágil. Imagina, o Deus Todo-Poderoso veio a esse mundo nascendo como um bebê, indefeso, completamente dependente de outras pessoas. Deus, Ele se humilhou a esse ponto. E Ele ainda foi além disso. Ele foi até aquela cruz, morrer e pagar pelos nossos pecados. E Ele ainda foi além disso, irmãos. Depois dele morrer, ressuscitar e voltar aos céus, o que Ele fez? Ele fez uma nova aliança. Ele fez um novo juramento, para que nós tenhamos certeza plena, de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Irmãos, a forma que Deus se revela em sua palavra mostra como a nossa esperança nele é algo certo, que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A forma que Deus se revela por meio dessas alianças e por meio dessas profecias que se cumprem, mostra como a nossa esperança no Senhor é algo certo. Essa verdade nos traz estabilidade. Lembra que eu falei que as circunstâncias ao nosso redor mudam. Às vezes parece que as ondas, sobem e descem. As circunstâncias mudam. Mas a esperança que nós temos no Senhor é como essa âncora que nos deixa bem firmes e que nos dá estabilidade. Como seres humanos, nós podemos acabar oscilando em nossa fé de acordo com as circunstâncias. Mas Deus quer que nosso amadurecimento espiritual sejamos cada vez mais constantes, confiando nele. É interessante que Zacarias, ele amadureceu. Depois desse tempo que ele passou sem falar nada, ele refletiu sobre todas essas verdades da palavra de Deus, e quando ele falou, ele expressou isso, nós vemos que ele amadureceu. Isso fica bem claro nos versículos que nós já lemos, no versículo 68 e 69. Olha só, eu vou ler de volta e depois eu quero notar algo aqui. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel,
porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Irmãos, nós vemos que Zacarias, ele aprendeu a lição, sabe por quê? Ele já tinha falhado uma vez, né, de não confiar naquilo que Deus estava prometendo. Mas aqui fica bem claro que agora ele confiava tão plenamente, porque você nota aqui que o tempo verbal que ele usa é como se fosse no passado. Ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação. Se referindo à obra que Jesus iria fazer, ele estava se referindo como se fosse algo que já tivesse acontecido. Como se algo que já tivesse acontecido no passado. Mas agora pensa aqui na cronologia dos fatos. Onde que Jesus estava nesse momento? Ele estava ainda na barriga de Maria. Ele não tinha nem mesmo nascido. Mas ele aprendeu. Ele tinha essa esperança. Ele teve a sua fé fortalecida a tal ponto que ele sabia que se Deus prometeu alguma coisa, se Deus falou alguma coisa, a gente já pode considerar aquilo como feito. De forma que ele pode louvar a Deus por essa obra de Cristo, que ainda nem tinha nascido, mas como se já tivesse acontecido. Como eu falei, irmãos, esse cântico, ele nos prepara para o Natal, enfatizando a certeza da esperança que nós temos em Deus. Uma vez eu escutei em uma pregação algo mais ou menos assim, relacionado a essas circunstâncias que mudam na nossa vida e às vezes nos faz oscilar, né? O cristão, ele pode ficar triste. E ele fica triste, com certeza. O cristão, ele pode ficar animado também, mas o cristão pode ficar triste, ele pode chorar, ele pode ficar assim até muito desanimado. Mas o que o cristão nunca pode ficar é sem esperança. Porque a esperança que nós temos, ela está firmada no Deus, que nos mostra em sua palavra, que é completamente fiel em cumprir as suas promessas. A esperança que nós temos é firme, é inabalável, não porque ela depende de nós, porque ela está firmada no Deus que se revela fiel às suas promessas em sua palavra. Como eu falei, no meio das nossas oscilações, isso é uma âncora para as nossas almas, que nos mantém firmes, apesar das dificuldades e circunstâncias que venhamos passar. Então, irmãos, para esse Natal, esse cântico nos prepara, fortalecendo a esperança que nós temos nas promessas do nosso Senhor. E como eu tenho sempre falado, que isso não seja algo só para essa época, mas que isso seja algo constante realmente nas nossas vidas. Amém?